Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Correção da prova agora do DEMAI, conhecimentos gerais, tá? Legislação municipal. A gente vai trabalhar a prova de conhecimentos gerais, legislação municipal dos cargos de nível médio, médio técnico do DEMAI. Tudo bem? Então a gente vai fazer 5 questõezinhas da legislação. Vocês vão ver que bem tranquilos, bem de boas as questões, sem pegadinha, muito claro, muito objetivo. A Banca Fundep aqui veio, de forma clara e objetiva cobrar 5 questõezinhas aí, sendo 3 da Lei Orgânica e 2 do nosso Estatuto, tudo bem? Todas foram trabalhadas dentro de sala de aula, então vamos para a apresentação. Tá? Começando aqui na questão de número 26, ele vai falar o seguinte, sobre os objetivos prioritários do município de Uberlândia, tá? Então ele quer objetivos prioritários do município de Uberlândia, previstos na Lei Orgânica, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Bem tranquilo, então um VOF aí para a gente marcar. Tá? Primeiro item, então, é o objetivo prioritário do município promover o adequado ordenamento territorial de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população, incentivando o êxodo rural. Aí começa aqui a questão de prova que o aluno tem que dominar. Nada a ver, não tem nada de êxodo rural, tá bom? Quando a gente fala nos objetivos prioritários, os objetivos prioritários estão previstos no artigo 3º da nossa Lei Orgânica. E ele, falei para vocês no nosso aulão, falei dentro de sala de aula, que ele iria cobrar o artigo 3º ou o artigo 1º da Lei Orgânica. O artigo 1º trata dos fundamentos básicos e o artigo 3º dos objetivos prioritários. Tá? Então a gente tinha que saber esse artigo 3º. E quando a gente vai no artigo 3º, ele fala que é objetivo prioritário do município promover o adequado ordenamento territorial, isso aqui está correto, de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população, mas quando ele fala em êxodo rural, ele torna a questão errada. Aqui ele fala incentivando a integração urbano-rural, tá? Então eu preciso integrar o urbano com o rural. Então a primeira alternativa se encontra falsa. Segunda alternativa é o objetivo prioritário do município de Uberlândia, promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade, realizando a desapropriação da área rural para fins de reforma agrária. E aí, tem isso aqui lá no nosso município? Não tem, tá? Aqui, até aqui estaria correto, daqui para frente a alternativa se torna falsa, tá bom? Então também F aí pra gente, não tem nada a ver de reforma agrária, desapropriação de área rural, isso aí a nossa Lei Orgânica não fala, tá? E terceiro item é o objetivo prioritário do município, promover o desenvolvimento econômico com justa distribuição de renda entre todos os segmentos da população. Bonitão, tá lá na nossa Lei Orgânica, no artigo 3º. É o objetivo prioritário do município garantir a participação popular nas ações do governo, também é o nosso último artigo, é o nosso último inciso do artigo 3º, tudo bem? Então, primeira questão, cobrou Lei Orgânica e caiu objetivos prioritários. Falei no aulão, para quem lembra aí, foi aluno meu, por favor, deixa o comentário aqui embaixo, se eu falei ou não falei no aulão, tá? Quem foi aluno do presencial, do online, eu bati em cima desse artigo, tá? E eu destrinchei ele com vocês, tudo bem? Então, objetivos prioritários caiu na prova, como eu havia confirmado. Vamos para outra questão. O gabarito, então, ficou letra A, nessa prova que eu estou fazendo, pode ter alguma divergência aí, mas ficou FFVV, tá? Bem tranquilo, sem grandes novidades. A questão de número 27, segunda questão da nossa prova. Segundo o artigo 76 do município, tá, da Lei Orgânica, os poderes legislativo e executivo são obrigados a fornecer a qualquer interessado prazo máximo de, aí ele traz um prazo, e esse prazo é de 10 dias, certidões, atos, contratos e decisões sob pena de responsabilidade da autoridade do servidor. Ele traz a exata redação do artigo 73. Para quem lembra, foi na minha aula, eu botei no quadro para vocês a leitura obrigatória do artigo 73 ao 78, que vai falar da organização do município. Então, quem leu esses artigos, soube fazer essa questão. E aí é o gabarito letra A. Ele traz simplesmente o prazo para que o município, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, forneçam essa certidão, essa informação ao requerente. Tudo bem? Então, segunda questão trouxe uma questão de prazo. Terceira questão, também de lei orgânica, ele vai cobrar o artigo 61 da lei orgânica. E ele fala o seguinte, considere que uma pessoa tomou posse como servidor público no município de Uberlândia. Nos termos do artigo 61, tá, são direitos assegurados para essa pessoa, exceto. Então ele quer saber os direitos do servidor, mas ele quer a incorreta, perfeito.
Por que eu preciso deixar isso claro? Embora a gente não tenha estudado na íntegra o artigo 61, a gente simplesmente fez um comentário, uma leitura desse artigo, nós estudamos aqui, esse tópico dentro do nosso estatuto, tá? E quando a gente entra dentro dos direitos do servidor no estatuto, a gente tem lá, por exemplo, 13º salário com base na remuneração integral e no valor da aposentadoria. Isso aqui é chamado de gratificação natalina. Então isso aqui está correto. Temos proibição de diferença de salários, perfeito, de exercício de funções e de critérios de admissão. Até aqui está correto. Só que ele fala, salvo por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Olha que absurdo. Ele fala, eu não posso ter diferenciação nas remunerações, salvo na condição de sexo. Se for então mulher, pode receber menos. Se for homem, pode receber mais. Isso aqui faz sentido para vocês? Nada a ver, né? Então esse é o nosso gabarito, erradíssimo. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, isso aqui também está previsto, é o nosso adicional noturno. Salário família, tá? Isso aqui está previsto na lei orgânica, embora não esteja mais no nosso estatuto. Tudo bem? Então o gabarito ficou letra B, terceira questão da prova aí de nível médio, cobrando lei orgânica, bem tranquilo também. Questão 29, de acordo com o artigo 26 da lei complementar, agora a gente já entra dentro do estudo do estatuto, né? Do estatuto dos servidores, que dispõe sobre os estatutos dos servidores, suas autarquias, fundações, tá? O servidor habilitado em concurso público, empossado, ou seja, tomou posse em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço ao completar quantos anos de efetivo exercício. Então ele quer saber em quanto tempo você se torna estável, tá? Não pediu os requisitos, mas ele perguntou em quanto tempo você se torna estável. E aqui eu preciso fazer uma ponderação com vocês. Por quê? A gente viu a prova da Prefeitura Municipal de Belândia cobrando a estabilidade prevista no artigo 65 da nossa lei orgânica. E lá ela cobrou 2 anos. Esse prazo não existe. Esse prazo não existe, tudo bem? Esse prazo ele é inconstitucional. Tanto é que a questão considerou esse prazo como correto e ela foi anulada. Tá? Ela foi anulada, fizemos o recurso, anulamos a questão. E aí muita gente, e eu falei isso no aulão, falei isso no presencial, muita gente me perguntou, professor, mas você acha que eles podem cobrar de novo a estabilidade? E o que eu falei? Sim. Por quê? Porque isso aqui é um conceito muito pertinente, que gera muita dúvida no candidato. Então, sempre é uma questão corriqueira em prova. E o que eles fizeram? Cobraram de novo. Só que dessa vez eles cobraram um prazo correto que está no nosso estatuto. E o prazo é de 3 anos de efetivo exercício. Tudo bem? Então, questão 29 cobrou novamente o prazo para estabilidade do servidor público efetivo. E para fechar a nossa última questão aí de nível médio, são tipos de penalidade, olha que questão boa, tá? Do nosso estatuto, exceto, ou seja, ele quer que não é uma penalidade prevista no nosso estatuto. E se a gente lembrar das nossas aulas, a gente viu todas as penalidades do nosso estatuto. E eu falei para vocês que basicamente eram 3, né? Eu tinha as 3 primeiras, que era advertência, eu tinha suspensão e eu tinha demissão. E aí depois eu tinha mais 3 que eram em funções dessa, lembram? Então, quais que eram? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de função e destituição de cargo em comissão. Então essas eram as nossas penalidades previstas na lei. E ele trouxe esse entendimento para a questão. E o que a gente precisa entender? Advertência está previsto? Está. Suspensão? Está. Cassação de aposentadoria? Também. Mas isso aqui está previsto? Admoestação? Não, pessoal, isso aqui não é penalidade prevista na nossa lei, no nosso estatuto, tudo bem? A admoestação existe enquanto penalidade, mas ela não está prevista de forma administrativa, tá? Ela é uma penalidade, só para vocês entenderem, penal, tá? Ela tá lá, por exemplo, o usuário de droga, dependendo do que acontecer com ele, né, ele pode sofrer uma admoestação verbal. E o que é isso? Na prática, isso nada mais é do que um rala. O juiz chama ele lá e dá um rala nele e faz dá uma pressão nele lá. Isso é chamado de admoestação. Tudo bem? Então, não está previsto no nosso estatuto, portanto, é o nosso gabarito aqui da questão. Beleza? Show de bola? Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês. Eu queria deixar bem claro, pessoal, esse é um momento que eu, enquanto professor, adoro fazer, que é a correção da prova, porque eu mostro para os alunos, eu mostro para vocês que o que foi trabalhado dentro de sala veio na prova.
tá? E a gente acertou todas as questões de novo. Então, por favor, se você for nosso aluno aí, né, e perceber que a gente realmente está falando isso aqui de forma coerente, né, deixa o seu like aqui, segue a gente, se inscreve aí no canal, segue a gente, deixa seu comentário lá que eu pessoalmente vou responder. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.